Shabbat Shalom. Hoje nós vamos estudar, continuando a parte da manhã, o seguinte tema: por que o Mashiach é o último Adão? Ele é o último Adão. Nós estudamos hoje na parte da manhã que o Eterno criou Adão, o homem. O homem foi criado sem defeito, sem mácula. O homem foi criado com a glória de Hashem. O homem foi criado com sabedoria, com discernimento espiritual, com comunhão com o Eterno. A última citação que eu fiz na parte da manhã foi do Mihai Yosef, conhecido como Ben Gurion, um grande erudito judeu, e ele fala que a divindade, Hashem, estava totalmente conectado com o homem que tinha o atributo da glória de Hashem, e o homem deveria ficar apegado a Etz Haim, a árvore da vida. Mas o homem não quis a árvore da vida, ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pecou, a morte entrou no mundo, mas também não só uma morte física, mas uma morte espiritual, em que ele ficou desconectado de Hashem, ele perdeu a glória do Eterno. E aí o Mihai Yosef cita que Adão perdeu 6 coisas, porém tudo que ele perdeu será restaurado nos dias de Mashiach. Mashiach vem, esse judeu erudito não crê em Yeshua, mas o raciocínio dele está certo. A missão do Mashiach é devolver a glória que Adão perdeu. Nós sabemos que a restituição da glória, essa restituição total, plena, somente ocorrerá na era messiânica. Porém, Yeshua já começou o processo de nos devolver a glória de Hashem. Ele já começou o processo por quê? Porque quando o homem pecou, ele perdeu o Ruach HaKodesh, o homem perdeu o Espírito Santo, porque o pecado, diz Yeshayahu, diz Isaías, o pecado afasta o homem de Hashem. Só que quando Yeshua veio, ele veio para neutralizar o poder do pecado, para que o homem se conectasse ao Eterno. Yeshua disse: eu estou indo, mas enviarei Menahem, enviarei o Consolador, que é Ruach HaKodesh. O Espírito Santo, ele vem para infundir a presença do Eterno em nós. E quando a presença do Eterno é infundida em nós, nós somos reconectados a Hashem, nós passamos a desfrutar a glória de Hashem que Adão perdeu. Repito, a glória definitiva será nos apresentada na era messiânica. Mas é nosso dever, sim, já nos tempos atuais, nos conectarmos, desfrutarmos a glória, o esplendor do Eterno, porque Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, habita em nós. Eu falei algo que é muito importante que você entenda, que esse negócio do Espírito habita em nós virou um jargão no meio religioso. O problema é o seguinte: há muita gente religiosa, só que na verdade ela não tem Ruach HaKodesh. A pessoa religiosa cumpre ritos, cumpre uma série de coisas, mas ela não tem vida com Hashem. Ela não tem vida espiritual. Então qual é o problema? Porque às vezes nós vemos tantas pessoas nas religiões, até que dizem que servem ao Eterno, e muitas pessoas são carnais, estão no pecado, existem os falsos profetas, falsos mestres, existem os lobos com peles de cordeiro. Então a gente vê tanta coisa ruim que parece que o que Yeshua falou não se cumpriu, mas se cumpriu sim. Existe um remanescente fiel do qual falou o Rabino Shaul Paulo. Existe um remanescente fiel e esse remanescente é cheio da presença do Eterno. Vive a glória do Eterno. E esta é a nossa missão, desfrutarmos de kavod, da glória do Eterno. Agora nós vamos começar a estudar alguns conceitos judaicos e depois vamos para a Brit Hadashah narrarmos alguns segredos que o Rabino Shaul
ele nos ensinou sobre esta Parashat Bereshit. Vejam, o Rabino Shaul Paulo, um grande erudito criado aos pés de Gamliel, ele vai estudar essa Parashá e ele vai revelar muitos segredos ocultos, que nós vamos ver isso hoje. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar um background, um pano de fundo judaico, com alguns conceitos que são essenciais para nós entendermos o que Shaul Paulo quis dizer. Ele conhecia as escrituras, conhecia a tradição judaica, ele tinha alguns conceitos em mente e nós precisamos entender esses conceitos para compreendermos adequadamente o que ele quis ensinar. A primeira coisa que vai surpreender muita gente é que há uma forte tradição judaica dizendo que Hashem não criou um Adão, um homem, mas sim dois Adãos, no plural. Meus irmãos, o Eterno não criou um, ele criou dois. Existem dois. Há um pensamento judaico no sentido de que o primeiro Adão, ele seria um ser celestial, que não foi formado do barro, mas ele foi formado à imagem e à semelhança de Elohim, como está escrito em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 27, que o Eterno criou o homem à imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, esse homem que foi criado à imagem e à semelhança, há um pensamento judaico que não foi o homem que veio do barro. Foi um homem celestial, que nós veremos quem ele é, que ele foi gerado, ele foi emanado do Eterno. E esse pensamento diz que esse homem celestial é o Adão celestial, o Adão celestial, ele vai gerar o Adão terreno. Então percebam uma coisa interessante. A Torá em Bereshit, Gênesis 1, 27, diz que o homem foi criado à imagem de Elohim. Porém, a Torá em Gênesis 2, 7, fala que o homem foi criado do pó da terra. Aparentemente, há uma contradição. Se o homem foi criado à imagem de Elohim, e Elohim não tem imagem, não tem forma, como que o homem foi criado à imagem de Elohim? Se o Eterno não tem forma, não tem imagem. E 2, se o homem foi criado à imagem de Elohim, que é espírito, olha só, se o homem foi criado à imagem de Elohim, que é espírito, como que ele também foi criado do pó da terra? E aí eu vou citar já o nome dos autores, mas há uma tradição judaica que o Eterno criou dois Adãos. Um Adão era o celestial, criado à imagem de Elohim, Gênesis 1, 27. E o outro Adão seria o Adão terreno, que foi criado do pó da terra, conforme Bereshit, Gênesis 2, 7. Então, o que algumas pessoas não percebem, você vai lendo a Parashá inteira, há um pensamento judaico que Gênesis 1, 27 fala do Adão celestial, criado à imagem de Elohim, e Gênesis 2, 7 fala de um outro Adão que foi criado do pó da terra. Filo de Alexandria, um filósofo judeu do primeiro século, ele fala assim, parece que a Torá entra em contradição, porque a Torá fala de um homem criado à imagem de Hashem e depois fala que o homem foi criado do pó do barro, do pó da terra. Como que resolve essa contradição? E ele explica, há um Adão celestial e há um Adão terreno. E Filo de Alexandria, filósofo judeu do primeiro século, isso é importante ser do primeiro século, que mostra o pensamento judaico do primeiro século. Ele fala que o Adão celestial, ele foi gerado primeiro,
Depois foi criado o Adão do pó da terra, o Adão terreno, e ele fala que o Adão celestial, ele é uma ideia, ele é um tipo, ele é incorpóreo, ele é eterno, ele não é macho e nem fêmea. E o primeiro Adão, o Adão celestial, possui vários nomes. Homem celestial, o primeiro Adão, é chamado também, sabe de quê? Homem de luz. Homem de luz. E ele também é chamado por filho de o primogênito. Todas essas expressões, homem celestial, o primeiro Adão, homem de luz ou o primogênito, são expressões que posteriormente são condensadas na Kabbalah com o nome de Adam Kadmon. O que é o Adam Kadmon na Kabbalah? Diz Gershon Scholem que é a primeira manifestação formal de Hashem. Diz a Kabbalah o seguinte, que o Eterno, ele criou uma imagem dele, ele se manifestou em uma imagem de um homem, que é uma ideia, um arquétipo, e dessa imagem que o Eterno estabeleceu, ele vai criar o homem terreno. Então, existe na Kabbalah alguém chamado Adam Kadmon, que é um homem celestial, e esse homem celestial é um outro ser. Gershon Scholem, esse grande cabalista, diz que não, é o próprio Eterno que está se manifestando como Adam Kadmon, como um homem celestial, e esse homem celestial ele vai ser um modelo para a criação do homem terreno. As coisas no mundo físico, meus irmãos, diz a Kabbalah que tudo que há no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então, se existe o Adão terreno, existe também o Adão celestial. É por isso que existe o Gan Eden, o Jardim do Éden. Aqui na Terra, na época do primeiro homem, havia um Jardim do Éden aqui na Terra, mas o judaísmo fala de um Gan Eden, de um Jardim do Éden celestial. Tanto é que quando algum judeu morre, alguém fala, olha, ele vai para o Gan Eden, ele vai para o Jardim do Éden. Que Jardim do Éden é esse? É aqui na Terra? Não, é um Jardim do Éden celestial. E Filo de Alexandria, agora que é forte, Filo de Alexandria diz que esse Adão celestial, ele é a imagem do Criador. Ele é um homem celestial, ele é a imagem do Deus invisível, e ele é chamado de Logos. Logos em grego é a palavra. É a palavra. Filo de Alexandria diz que existe um homem celestial, que ele é a imagem do Deus invisível. Esse termo aparece em Colossenses. Paulo, diz que Yeshua, ele é a imagem do Deus invisível. É a mesma frase de Filo de Alexandria. Esse homem celestial, ele é a imagem do Deus invisível e ele é a palavra. Ele é Logos. Ele é a primeira emanação de Deus que vai criar todo o universo, porque o universo foi criado por Logos, foi criado pela palavra. Meus irmãos, aí nós percebemos Yohanan João, capítulo 1, quando ele fala que no princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Isso é profundo, porque isso se encaixa perfeitamente com o ensinamento filosófico de Filo de Alexandria, ensinamento filosófico extraído da Torá. Muita gente, não uma filosofia vã, a base toda é a Torá. Então, há um homem celestial, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a manifestação de Deus, e ele é Logos, ele é a palavra. E Filo diz que Logos, a palavra, criou o mundo.
que é o próprio Adão celestial. Porque ele diz que Adão celestial é a palavra, Logos. Então, Logos, o Adão celestial, criou o mundo, ele criou o universo. Esse Adão celestial, ele é a imagem de Hashem, ele não possui essência terrena e ele é imperecível. Há uma outra tradição judaica que apareceu posteriormente, aí muito tempo, séculos depois, do Midrash Tanhuma, que também fala que existem dois Adãos. Adão, dois tipos. Um é o Adão que foi criado para este mundo. O Adão deste mundo que pecou. E existe um outro Adão que é para o mundo vindouro, que é o Mashiach. O Midrash Tanhuma fala de um outro Adão, um segundo Adão, o segundo Adão para o mundo vindouro, que é o Mashiach. Meus irmãos, eu não sei se você está captando a profundidade desses ensinamentos, mas nós estamos pegando o pensamento judaico que explica a Brit Hadashah, esse Adão celestial. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, que eu vou mostrar para vocês já já. Esse Logos, essa palavra que é a imagem do Deus invisível, ele fala isso em Colossenses. E o Midrash Tanhuma fala desse Adão celestial do mundo vindouro, que é o Mashiach. E Paulo vai chamar Yeshua do último Adão, ou segundo Adão, o Adão definitivo. Tanto é, meus irmãos, que no pensamento místico judaico é dito que o Mashiach, ele é um ser celestial que habita em um palácio místico. O judaísmo hoje fala, o Messias será um simples homem, mas os cabalistas dizem que Mashiach, ele está em um palácio místico nos céus. Ele é um ser celestial. Então, percebam, de acordo com as profecias do Tanar, o Mashiach seria um homem. Ele viria humilde, montado em um jumento. Zacarias. Se ele vem montado em um jumento, ele é um homem. Mas Daniel diz que o Filho do Homem vem nas nuvens, com grande poder e glória. Se ele vem nas nuvens e do céu, ele é um ser celestial. Então vejam, Daniel fala de um Messias que vem dos céus, celestial. Zacarias diz que o Messias, ele vem montado em um jumento, então ele é um homem comum. Como resolver essa suposta contradição dos profetas? Não há contradição. Zacarias está falando do homem montado no jumento, primeira vinda de Yeshua. E Daniel diz que ele vem das nuvens com poder e glória, segunda vinda de Yeshua. Essa questão de uma suposta contradição entre um Messias celestial e um Messias terreno, ela também perpassa o pensamento judaico. O Messias será humano ou será divino? É por isso que os Hassidim do Lubavitch, do Chabad, eles explicam algo assim. Eles creem que o Rabino, o Rebbe Menahem Mendel Schneerson, ele é o Messias. Eles creem que ele é o Messias. Então, como que eles vão explicar isso? Eles falam que o Rebbe foi um homem, mas nele desceu a alma divina do Messias. Olha só, o Chabad, há muitos estudiosos do Chabad, até o Emmanuel Chorret diz isso, que o Rebbe foi um homem comum, mas desceu nele a alma do Messias celestial. Então dizem eles que o Rebbe era homem, mas também era Hashem, que Hashem estava nele. E é por isso que muitos membros do Chabad chamam ele de Elohim, Eloquim, de Deus, de Adonai, de meu Senhor, do Senhor.
Então, repito, há dentro do Chabad uma linha que crê que o Rebbe, que já faleceu, era homem e Deus. Homem porque ele nasceu em carne, mas a alma dele era a alma divina. Isso não é exatamente o que diz a Brit Hadashah, mas é parecido. Há uma similitude. Yeshua foi homem, tanto é que morreu, mas nele habitava quem? O próprio Eterno. A alma de Yeshua não é uma alma humana, é o espírito do próprio Eterno. É Ruach Elohim, o Espírito de Deus, é Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Agora percebam, entrando na Brit Hadashah, Shaul, Paulo, você pode abrir a tua Mikra, a tua escritura. 1 Coríntios 15, 47, ele vai fazer uma distinção entre o texto aramaico diz Adam Kadmeia, o primeiro Adam, e ele vai falar do Adam Hiraya, o último Adam. Então, há um primeiro Adam, o da terra, e o último Adam, que ele vai falar que é o Mashiach, que é Yeshua. Vejam, por que eu comecei hoje, antes de chegar em Coríntios, falando sobre a tradição judaica de 2 Adãos? Porque Paulo, quando ele vai falar de 2 Adãos, ele não está tirando isso do nada. Já havia um pensamento de 2 Adãos, e ele pega esse pensamento e aplica este pensamento a Yeshua, e é claro, com base nas revelações celestiais que ele recebeu. Ele era um homem que tinha comunhão com o Eterno, que ele recebia revelações. Agora eu vou começar a ler com vocês 1 Coríntios 15, a partir do verso 20. Diz assim: Mas agora o Mashiach ressuscitou dos mortos e tornou-se o princípio dos que dormem. Repito, 1 Coríntios 15, 20. 21 agora. E é como através de um homem houve a morte, assim também pelo Filho do Homem haverá a vida dos mortos. Porque assim como em Adão todos os filhos dos homens morrem, assim também no Mashiach todos vivem. Shaul começa a fazer uma contraposição. O Mashiach ressuscitou dos mortos. Então, o primeiro Adão morreu. Yeshua é o último Adão, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. O primeiro Adão trouxe morte, mas Yeshua, ele vai trazer o quê? Vida. Tanto na ressurreição dos mortos, como uma vida espiritual aqui na terra também. Agora, ainda em 1 Coríntios, vamos para o verso 42, 4:2. Assim também a vida dos mortos. Eles são semeados com corrupção, eles ressuscitam sem corrupção. Eles são semeados com desonra, eles ressuscitam com glória. Eles são semeados com fraqueza, eles ressuscitam com poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Pois há um corpo natural e há um corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se alma vivente. E o último Adão tornou-se Ruach, o espírito que dá a vida. Meus irmãos, isso é fundamental. E vejam, qual é o problema do primeiro homem? O primeiro homem pecou e ele perdeu o Espírito do Eterno. Ele perdeu a comunhão com Hashem. E o que fará Yeshua? Yeshua vem para dar Ruach, para dar o Espírito, que o primeiro Adão perdeu. Então Yeshua, ele vem, meus irmãos, para restituir aquilo que foi perdido
com o primeiro homem. O primeiro homem gerou a morte. Yeshua veio dar a vida. O primeiro homem foi desobediente. Yeshua veio ensinar a obediência. O primeiro homem trouxe morte física e morte espiritual. Yeshua dará vida espiritual e nos fará ressuscitar dos mortos. Verso 46. Mas o espiritual não foi o primeiro, mas o natural e depois o espiritual. O primeiro homem é terreno, o Adão que pecou, e veio a partir da terra. O filho do homem, olha só o que diz o aramaico, tradução do aramaico. O filho do homem, o segundo, é Adonai do céu, é Maria, é Adonai do céu. Vejam, 1 Coríntios 15, 47, está dizendo que o filho do homem é o segundo Adão e ele é Adonai do céu. O que se compatibiliza com o pensamento judaico que eu falei ainda há pouco, de Filo de Alexandria, dizendo que o Adão celestial é a imagem e a emanação do próprio Hashem. Verso 48. Como ele era do pó, o Adão terreno, assim também são os do pó. E como ele é o do céu, assim também são os celestiais. E como nos vestimos da forma daquele que é do pó, assim nos vestiremos na forma daquele que é do céu. Meus irmãos, que profundidade que Shaul está ensinando. E nós vamos agora mergulhar mais fundo ainda. Percebam, e existe o Adão terreno, existe o Adão celestial, que é uma emanação do eterno, ele é o Logos, disse Filo, ele é a palavra, ele é a imagem do próprio Hashem. E Shaul falou em 1 Coríntios 15, 47, que ele é o filho do homem, Yeshua, e disse mais ainda, que ele é Adonai do céu. Ele é Adonai, ok? Isso é importantíssimo. Qual é a missão de Yeshua? O primeiro Adão trouxe o pecado. A missão de Yeshua é anular o poder do pecado em nossas vidas. Yeshua veio para anular esse poder do pecado em nós. Porque, de acordo com o pensamento de Shaul, de Paulo, pecado não é um ato apenas. Ah, você pecou, o fulano pecou. O pecado não é um ato só. Tanto é que Shaul, ele raramente usa a palavra pecados no plural. Quando ele desenvolve esse conceito aí que eu estou explicando, ele usa pecado no singular. Por que ele usa pecado no singular? Porque ele não está falando de uma conduta ou condutas. Ele está falando do pecado como uma força cósmica. O pecado é uma força que age no ser humano para fazer com que ele desobedeça à vontade do Eterno. De acordo com o pensamento de Shaul, os seres humanos habitam em um mundo que é uma versão distorcida daquilo que o Eterno criou. Meus irmãos, esse mundo não é aquilo que o Eterno deseja. Esse mundo está no maligno. Vejam quanta coisa ruim acontece no nosso mundo. Esse mundo não é aquilo que o Eterno deseja. Esse mundo é uma versão distorcida daquilo que o Eterno deseja. Mas aí o que o Eterno faz? Ele manda Mashiach. Por quê? Porque por meio de Mashiach, o Eterno tornou possível para que os seres humanos recuperem o que Adão perdeu.
Com o Mashiach, o Eterno ele quer criar um novo mundo. Um novo mundo no futuro, era messiânica, mas um novo mundo hoje. Porque um novo mundo existe através das nossas vidas. Todo mundo que nasceu de novo se torna um novo mundo, se torna um jardim do Éden para o Eterno. Então o Eterno manda Mashiach para criar um novo mundo, repito, que é algo que vai acontecer no futuro, mas já produz um efeito na vida daqueles que nascem de novo e procuram viver como Adão antes da queda. Os manuscritos do Mar Morto seguem essa mesma linha, dizendo que os justos, eles são aqueles que recuperam a glória perdida de Adão. Aqueles que recuperam a glória que Adão perdeu, glória que ele tinha antes da queda. Então o pensamento de Shaul, Paulo, é semelhante. Temos que recuperar a glória. E quem dá, por isso que, vejam, o termo glória, ele usa muito nas suas cartas. Um dia eu comecei a olhar, ele usa muito no sentido de recuperarmos uma glória perdida. E quem dá essa glória é Yeshua HaMashiach. Meus irmãos, eu não sei se você está sentindo aí na tua casa, se você está sentindo, você pode comentar. Mas se você está conectado com o Eterno hoje, você está desfrutando de uma profunda glória, de uma comunhão, de uma intensidade, de um relacionamento profundo que você tem com Hashem. E essa glória quem dá é Yeshua HaMashiach. Se você desfruta a glória, meu irmão, escreva aí que você está desfrutando dessa glória, dessa luz, desse esplendor do Eterno. Então percebam, Shaul fala dessa recuperação da glória, que os manuscritos do Mar Morto também usam isso. Outra coisa que as pessoas não entendem, vejam, Shaul usa vários termos que são em um sentido apocalíptico. Um dia eu tenho que dar uma aula sobre isso, porque as pessoas acham que Apocalipse é apenas final dos tempos. Não, não é isso. O pensamento apocalíptico judaico, ele se refere a três coisas. Uma, a obtenção de uma revelação, de uma sabedoria que está oculta aos homens. Então, revelação de uma sabedoria oculta aos homens, mas que o Eterno revela aos seus servos. Isso é apocalipticismo judaico. Então, revelação de uma sabedoria oculta para os seus servos. 2, revelação de uma cosmologia. O que é cosmologia? O mundo, os anjos, os demônios, os mistérios do universo, os mistérios dos céus, dos palácios celestiais, do templo celestial. Então isso é uma revelação de uma cosmologia, né? Tanto é que o judaísmo hoje não sabe praticamente nada de anjo, de demônio. Eles não sabem nem expulsar demônios. Por quê? Porque eles não têm essa coisa que Yeshua ensinou de expulsar demônios. Eles não têm essa visão que havia no judaísmo antigo de uma cosmologia, de entender o mundo invisível. O mundo invisível. Então, temos a revelação da sabedoria, a revelação de uma cosmologia e 3, revelação de eventos futuros. Tudo isso faz parte do apocalipticismo judaico. Agora percebam só, Shaul, ele tinha um conhecimento do apocalipticismo judaico. Por quê? Ele recebeu uma revelação do alto, sabedoria do alto. 2, ele tinha uma visão sobre coisas espirituais. Leia Efésios inteiro.
O capítulo 6 é o mais famoso, mas ele fala muitas coisas espirituais. Ele tinha discernimento espiritual, era um profeta. E ele também viu coisas sobre o fim dos tempos, como, por exemplo, em Tessalonicenses. Agora, o que é interessante analisar? Ele usa muito a palavra carne. Fulano está na carne, na carne. Carne, às vezes, é sinônimo de pecado. Mas no pensamento, e é verdade, está na carne, está no pecado, mas carne também no pensamento apocalíptico judaico, carne tem um significado muito especial, que sabe o que significa? Significa a humanidade separada de Hashem. Carne significa a humanidade se separou de Hashem. E ela vive longe de Deus. E por que a humanidade se separou? A humanidade se separou por conta do pecado de Adão. Então agora vamos ver algo muito profundo. Muito profundo. Vejam, carne, Adão pecou, ele veio estar na carne, ele se separou do eterno. O que acontece? Yeshua veio, se a carne é a separação, Yeshua veio para trazer a união do homem com o eterno. Veio para fazer devekut, o homem se colando, grudando, se unindo, o yuhud, a união mística e espiritual do homem com o próprio eterno. Então, estar na carne é estar separado. Estar no espírito é estar unido ao eterno. E ensina Shaul que por meio de Yeshua, Hashem realizou uma nova criação. Tanto uma nova criação que o Mashiach é o novo Adão. Ele é o novo Adão. E aqueles que estão no Mashiach são uma nova humanidade. Meu irmão, nós que cremos em Yeshua, nós somos uma nova humanidade. Digo nós que cremos, não é um sujeito que é carnal, que não quer nada, não. Quem é espiritual de verdade, de fato, quem é espiritual faz parte de uma nova humanidade. Já falei e repito, o problema é que há muita gente que diz que é crente, mas não é nada espiritual. É a pessoa que está no pecado, que está na carne, que está na iniquidade. Que é a maioria. O joio está misturado com o trigo. Mas existem aqueles que são espirituais, e quem é espiritual é uma nova criação. No Mashiach, representa uma nova humanidade. Então percebam, para nós que cremos, o novo mundo já existe. O novo mundo já existe dentro de nós. Mas o velho mundo ainda não desapareceu. A gente chega na rua, é violência, é crime, é bandidagem, é iniquidade. Então, o velho mundo não desapareceu. Mas dentro de nós já foi criado um novo mundo, que ele já existe e ele se consumará na era messiânica. Quer ver a prova que o mundo novo já existe? O mundo novo é a própria habitação de Hashem dentro de você. O novo mundo é Hashem tabernaculando dentro de nós. Hashem está dentro de nós. Se você é espiritual, Hashem está dentro de nós e nós somos uma nova criação. Nós somos um novo mundo. E nós fomos criados e regenerados porque nós não descendemos do primeiro Adão. Nós descendemos do último, que é Yeshua HaMashiach. O primeiro Adão trouxe a carne. O segundo Adão trouxe Ruach HaKodesh, trouxe o Espírito, para que você venha a mergulhar
nas águas do Espírito e seja totalmente impactado pelo Espírito. Vejam, em breve esse mundo vai mudar, esse velho mundo vai acabar em breve e o mundo vindouro, o Olam Rabá, vai reverter tudo de ruim que acontece hoje. Então a dicotomia entre carne e espírito é muito mais profunda do que a gente pensa. É uma dicotomia entre quem está separado de Hashem e quem está unido ao Eterno. Aqueles que são portadores do Espírito do próprio Eterno. Meus irmãos, uma vez eu aprendi com um grande Ish Elohim, um homem de Deus. Eu, Tzadok, queria viver na época em que o Mar Vermelho se abriu. Eu queria ver o Mar Vermelho se abrir na minha frente, porque eu acho isso um grande milagre. Mas eu aprendi com um grande Ish Elohim, um homem de Deus, o seguinte: nós vivenciamos um milagre maior do que o Mar Vermelho se abrindo. Sabe qual é o maior milagre? O maior milagre é o Criador habitando na própria criatura. Esse é o maior milagre, porque é um milagre que ocorre dentro de nós. Hashem habitando com nós, Yehud, uma união mística com Hashem. E para fazer isso, já que o primeiro Adão, ele perdeu a glória, o Eterno, ele tinha que fazer algo. Ele não poderia tolerar para sempre o pecado se alastrando na terra. Hashem pensou, eu tenho que criar tudo de novo. Já que a humanidade decaiu, eu tenho que criar de novo. Como que eu crio o novo? Eu crio o novo com o novo Adão para inaugurar uma nova humanidade. O novo Adão, Yeshua HaMashiach, ele é sem pecado, tal como o primeiro Adão era sem pecado no princípio. Então vejam, o novo Adão, Yeshua, ele não era a imagem do velho Adão. Por quê? Porque o novo Adão, Yeshua, não tinha pecado. Mas o que aconteceu? Mesmo sem ter pecado, ele teve que descer a este mundo decaído. Ele desceu a este mundo pecaminoso. Para quê? Ele desceu. Ele podia ter ficado lá em cima e ter feito tudo lá de cima. Já parou para pensar? Ele podia fazer tudo lá de cima com decretos. Porque ele é uma emanação de Hashem. Mas sabe por que ele desceu? Sabe por que ele teve que tomar a forma humana? Ele teve que tomar a forma humana porque o primeiro Adão desobedeceu. E ele veio em carne para obedecer. Yeshua foi totalmente obediente. Ele fez aquilo que o primeiro Adão deveria ter feito, mas não fez. Yeshua é o Adão que deu certo. É o Adão que venceu, que foi obediente. Por que Yeshua foi tentado por Satã? Isso guarda paralelismo com a Parashat Bereshit. O primeiro homem foi tentado pela serpente usada por Satanás. Então o primeiro homem foi tentado por Satanás e Yeshua vai ser tentado também como o segundo Adão. Mas a diferença, meus irmãos, vejam, a serpente ofereceu para a Eva, Havá, ofereceu para ela o fruto proibido, depois Eva ofereceu para Adão e comeu. Ofereceu o fruto proibido. Satã ofereceu a Yeshua todos os reinos da terra. É algo muito maior do que o fruto proibido. Todos os reinos da terra. Mas Yeshua obedeceu.
Yeshua disse não ao fruto proibido. Yeshua disse não ao veneno da serpente. Ele disse não ao engano da serpente. Ele disse não à astúcia de Satã. Então, Yeshua é o novo Adão que desfez o que o antigo Adão havia feito. Yeshua, ele tem um paralelismo com o primeiro Adão, mas ele é oposto. O primeiro desobedeceu, Yeshua obedeceu. E aí, meus irmãos, tal como a desobediência gerou a separação, a alienação do homem em relação a Hashem, a desobediência levou à separação, a obediência de Yeshua levará à comunhão. Repito, a desobediência levou à separação e a obediência de Yeshua levará à conexão. É isso que significa Shaul, Paulo, toda hora ele fala em justificação pela emuná em Yeshua. O que é justificação? É se tornar justo. E o que é se tornar justo no apocalipticismo judaico? Se tornar justo é se reconciliar com Hashem e ser uma nova criação. Isso é justificação pela emuná em Yeshua. É sermos reconciliados com Hashem para sermos uma nova criatura em um novo mundo. E aí, tal como a morte entrou no mundo por meio de um homem, 1 Coríntios 15, tal como todas as tragédias vieram por meio de um homem, agora Yeshua, ele cria uma nova humanidade, uma nova criação. Agora existem duas humanidades. Sim, hoje há duas humanidades. A humanidade não é uma, são duas. Existe uma humanidade ligada ao Adão terreno. E existe uma outra humanidade ligada ao Adão celestial, que é Yeshua. Meus irmãos, que profundo! Se você crê em Yeshua e é fiel a Ele, você é parte de uma nova humanidade, uma humanidade espiritual, porque existem duas humanidades, uma ligada ao terreno e a outra ligada às coisas espirituais. Nós temos aqui na Terra que escolhermos a qual humanidade nós vamos pertencer. Alguém ou vai pertencer ao velho Adão, ou vai se juntar ao novo Adão. Shaul usa muito assim, nós que estamos no Mashiach, as Bíblias em português botam, estão em Cristo. O que é estar em Mashiach? Estar em Mashiach significa estar revestido do Espírito do novo Adão. É estar em Yeshua. A Bíblia bota estar em Cristo. O que é isso, estar em Mashiach? É estar com o Espírito de Mashiach habitando dentro de nós. E quando o Espírito de Yeshua habita dentro de nós, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos da morte, nós não somos dominados por Satã, nós não somos dominados por Shedim, por demônios, nós somos a nova humanidade. Nós somos revestidos de poder, de autoridade espiritual, porque nós deixamos a velha criação e Yeshua ressuscitou e nós ressuscitamos como uma nova criatura para com Ele, para termos um relacionamento perfeito com Hashem. Nós acertamos as contas com Hashem, as contas. A dívida que Adão deixou, ela foi paga por Yeshua, HaMashiach,
para que nós recuperássemos a glória, para que nós fôssemos regenerados e transformados, para que Shaul disse que Yeshua, ele é a imagem de Hashem, tal como Yeshua é a imagem de Hashem, nós fomos chamados para sermos a imagem de Yeshua. Meu irmão, isso é muito profundo. Você, às vezes, olha no espelho e vê a sua própria imagem. Você não tem que ser a sua imagem. Você tem que ver Yeshua. Você tem que ver Yeshua. Uma vez, havia um homem que ele se converteu e ele estava pregando Yeshua para sua esposa, pregando, e a esposa dele não queria ouvir absolutamente nada sobre Yeshua. E ele falou o seguinte: eu prego para ela, mas ela não quer me ouvir. Ela não quer me ouvir. E daí, meu irmão, a questão é a seguinte: sabe por que ela não quer te ouvir? Tua esposa não quer te ouvir porque quando você fala com ela, ela olha você. E quando ela olha você, ela não quer nada. Mas o dia em que ela olhar para você e ela enxergar Yeshua, ela vai. Ela vai. Porque o amor, o olhar de Yeshua é um olhar irresistível. Yeshua nos olha cheio de amor, cheio de paixão, como aquele pastor que quer resgatar a ovelha perdida. E esse olhar que brilha, esse olhar de luz, esse olhar com fogo nos olhos, não há como falar não. O dia em que a pessoa olhar para você e enxergar Yeshua em você, tudo será mais fácil. Muitas pessoas se converterão, não estou dizendo 100% que o mundo jaz no maligno, mas muitas pessoas. Yeshua restaurou a imagem de Hashem em nós. Percebam, o Eterno disse que Adão seria dono de tudo. Da terra, né? Diz que Adão teria senhorio sobre a terra, governaria a terra. Adão pecou, perdeu o domínio. O domínio agora é de quem? Yeshua que vai reinar sobre toda a terra. Não será o Adão, não. Será Yeshua. Quem vai reinar sobre toda a terra é Yeshua, que é o Senhor de tudo. E quando Yeshua, ele nos ensina a obediência, ele abre caminho para que nós entremos em um novo mundo. E também herdemos o Olam Rabá, um mundo vindouro. Quando nós fazemos a Tevilá, a imersão nas águas, de acordo com Romanos 6, olha só, gente, o significado da imersão. Tem vários, estou dando um pequeno lampejo. Quando fazemos a imersão a Tevilá, a imersão nas águas, os que estão vivos e foram imersos têm que morrer. Romanos 6 fala que pela imersão você morre. Você morre para este mundo. Você morre para o velho homem, para entrar em um novo mundo, para ser um novo homem, para receber o mundo vindouro. A Tevilá, a imersão nas águas, tem essa simbologia forte de você morrer para o velho e entrar como um novo homem. Vejam, e aí nós que somos uma nova criatura somos salvos. Muita gente gosta de falar assim, eu sou salvo, eu sou salvo. Tudo bem, eu não vou ser chato, vou admitir isso. Mas na verdade, salvação não é algo para agora, não. Salvação é um conceito apocalíptico. Repito, salvação é um conceito apocalíptico. O que é salvação? Sei lá, um bandido vai te assaltar, quer te matar. Ih, fui salvo. A polícia chegou. O que é salvação? É você estar em perigo, alguém vai e te tira do perigo. Por que a salvação é um conceito futuro?
Leia 1 Tessalonicenses 1:10. Porque Hashem vai trazer a ira sobre a terra. Hashem voltará como Yeshua, trazendo ira para proferir julgamento e condenar o mundo. E o que é ser salvo? Ser salvo é escapar da ira, é escapar do julgamento, é ser absolvido. Então a gente até fala, eu sou salvo, tal, mas a salvação é um escape de uma ira futura. Não é tecnicamente, salvação não é um conceito de hoje, de agora, mas é esse conceito futuro de alguém que escapa da ira, porque o Eterno vai querer que todos prestem contas. Voltando a 1 Coríntios 15, 47 e 48, da Pesheta. O primeiro homem é terreno, a partir da terra. O filho do homem, o segundo, é Adonai do céu. Como ele era o do pó, assim também são os do pó. E como ele é o do céu, assim também são os celestiais. Meus irmãos, Yeshua nos chamou para sermos homens espirituais, com o espírito de Mashiach, que é Ruach HaKodesh. Os rabinos dizem que Ruach HaKodesh foi embora. O Espírito Santo foi embora para o exílio. A Shekhinah foi para o exílio. Tudo bem, eles que não creem em Yeshua estão sem o Espírito. Mas se você crê, se você é obediente, repito, não é só crer, eu creio. Até os demônios creem. Está na Brit Hadashah. Atos diz que o Espírito é dado para quem obedece. Se você é obediente e se você tem o Espírito, Ruach HaKodesh, você está em um novo mundo. E aí, o que Shaul quer fazer? Uma contraposição. Quem está no pó está na carne, separado de Deus. Olha só, quem está no pecado está ligado ao Adão do pó, está na carne, separado de Deus. E aqueles que são celestiais, que estão conectados ao Adão celestial, que é Yeshua. Meus irmãos, hoje em dia, até nós vivemos em uma tensão. Qual é a tensão? A tensão é a seguinte: há alguns textos de Shaul que ele diz que nós já estamos totalmente transformados. E outros que ele diz que não. Parece que é uma contradição. E o Renan João também é assim. Ele fala assim, quem peca não é de Elohim. Então ele diz assim, quem peca não é. Então se você tem um pecado, você não é de Deus. Poxa, mas todo mundo tem algum pecado. Todo mundo tem algum pecado. Então ninguém será de Deus? Parece que é uma contradição, mas não há. Porque de acordo com o apocalipticismo judaico, existem coisas que esse mundo ele está em uma tensão, em uma luta entre o presente e o futuro. O presente é o seguinte, nós já fomos transformados, nós já recebemos o Espírito. Porém, nós existimos em um mundo que jaz no maligno. Nós existimos em um mundo em que a carne ainda exerce influência sobre nós, às vezes, e só será desfeita Yetzirará, a inclinação para o mal, na era messiânica. Então, repito, você pode ter o Espírito, você pode ter comunhão com o Eterno, mas nós ainda estamos nesse mundo que exerce uma influência maligna em nós. O mundo jaz no maligno. O teu espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta entre carne e espírito. E aí o que nós temos que entender?
você tem que ver e alimentar o teu homem espiritual. Dentro de você há dois seres lutando. Um vale tudo, um UFC espiritual. Há um velho homem e há um novo homem. Há um homem carnal e um homem espiritual, e eles estão lutando como num vale tudo. Sabe quem vai vencer a luta? Aquele que for mais forte e tiver as melhores técnicas de combate. E daí eu te pergunto, quem você está alimentando e treinando? Você está treinando o teu homem carnal ou o teu homem espiritual? Quando você lê as Escrituras, você ora, você jejua, você tem uma vida de retidão, você está treinando o seu homem espiritual para o combate. Oração, jejum, estudo das Escrituras, adoração. Mas quando você faz coisas, meus irmãos, terrenas, pecado da língua, fica vendo programas torpes, coisas que não edificam, coisas terrenas sem sentido, programas sujos, programas de televisão sujos, você estará treinando o teu homem carnal. Meu irmão, a luta será vencida por quem for mais forte e tiver o melhor treinamento de combate. Que você treine o teu homem espiritual todo dia para vencer esta luta. Porque, vejam, Adão, ele tinha a glória de Hashem, ele tinha que espelhar os atributos de Hashem, que em última palavra é a imagem de Hashem. Mas Shaul Paulo, esse termo imagem que aparece na Parashat Bereshit, o homem criado à imagem e à semelhança, esse termo imagem, que é um termo dessa Parashá, ele é usado muito nos escritos de Shaul, muito. Eu vou citar alguns textos aqui. Você pode ir tomando nota. Mas, por exemplo, Romanos 8, 29, ele diz que nós fomos predestinados a sermos a imagem de seu filho, que é Yeshua. Então ele está dizendo que nós fomos predestinados aí é ser chamados, sermos vocacionados para sermos a imagem do filho, Yeshua. Meu irmão, esse é o propósito da tua vida, ser a imagem de Yeshua. É aquilo que eu falei, as pessoas vão olhar para você e não vão enxergar você, vão enxergar Yeshua. Em 1 Coríntios 15, 49, ele diz assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então ele faz uma contraposição entre a imagem do que é terreno e a imagem daquilo que é celestial, que é a imagem de Hashem. Nós existimos para reproduzirmos. Como que é ser a imagem de Hashem? Dizem os rabinos, Hashem é misericordioso, você será misericordioso. Hashem é tardio em irar-se, você será longânimo. Hashem é justo, você será justo. Hashem não quer o mal de ninguém, você será uma pessoa boa. Hashem é gracioso, dizem os rabinos, é verdade. Hashem é graça, você será gracioso. Sabe o que é ser gracioso? É recompensar alguém, ainda que ele não mereça aquilo. Muita gente fala, Tzadok, o fulano de tal não merece. Mas isso que é a graça, é alguém não merecer e mesmo assim ela recebe. Isso que é graça, a gente não merece e recebe. Então, temos que espelhar, Hashem é justo, você será justo. Hashem não comete pecado da língua, nós não cometeremos pecado da língua. Hashem não é invejoso, você não será invejoso. Hashem não cobiça nada de ninguém, você não cobiçará. Vejam,
nós temos que ser a imagem de Hashem. Em 2 Coríntios 3:18, Shaul fala que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de Adonai. Transformados de glória em glória, como pelo Espírito. O que é isso, meu irmão? Isso é um crescimento espiritual que você vai sendo transformado diariamente e você vai crescendo na glória de Hashem pelo seu Espírito. E aí é aquilo que nós falamos, eu repito, Adão perdeu a glória, nós recebemos a glória e temos que crescer na glória, espelhando a imagem do próprio Hashem. 2 Coríntios 4:4, Shaul fala que o Deus deste século, uma alusão a Hassatan. Meu irmão, Shaul, ele tinha uma visão espiritual muito forte. Ele fala que o Deus deste século, Hassatan, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Mashiach, o qual é a imagem de Elohim. Vejam, ele está falando que Hassatan cegou as pessoas, porque as pessoas negam Yeshua. Rabinos rejeitam Yeshua, porque o príncipe deste século cegou o entendimento dessas pessoas. Por isso que eles negam Yeshua, e assim eles não podem desfrutar da glória de Mashiach, que é a imagem de Elohim. Meu irmão, isso é muito forte. Alguém vai falar, poxa, mas os judeus são ortodoxos. Como que eles estão cegos? Essa semana eu estava estudando um texto forte de Irmeiahu Hanavi, do profeta Jeremias. E sabe o que o Eterno fala? Ele diz que vai embriagar os habitantes da terra para que eles não enxerguem a verdade. Ué, parece contraditório. O Eterno, ele quer a verdade. Como que ele vai embriagar para que as pessoas não enxerguem a verdade? O Eterno, meu irmão, ele conhece o coração do homem. Quando o coração do homem está corrupto, perverso, maligno, o Eterno embriaga espiritualmente para que as pessoas não vejam a verdade. E Shaul falou que o príncipe desse século, Hassatan, está cegando. Por isso que as pessoas negam Yeshua. Cegueira espiritual. Cegueira. Judaísmo messiânico nazareno é triste, mas também tem muita cegueira espiritual. Porque nós estamos falando, meus irmãos, de conceitos que não são humanos. Quando eu estou falando de demônios, não é porque eu já li sobre demônios, é que eu já tive face a face com demônios. Quando eu estou falando de coisas espirituais, é que eu já tive que entrar em dimensões, ainda que por misericórdia do Eterno, para entender algumas coisas espirituais que não são nos livros que nós aprendemos. Nós estamos falando conceitos que o homem que está na letra, ele não vai entender. Ou vai entender com a mente, mas não é um assunto de mente, é um assunto que você só consegue discernir com a tua alma divina, com a tua Neshama. Prosseguindo esse tema da imagem, Colossenses 1,15, Shaul fala que Yeshua, ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Meu irmão, Shaul usou duas expressões de Filo de Alexandria, que se encontram. Que o filho do homem, que o Logos, Filo, disse que o Logos é o Adão celestial, que ele é a imagem do Deus invisível. O Logos, o filho do homem celestial. Paulo, usa a mesma coisa em Colossenses 1,15, ao falar que Yeshua, ele é a imagem do Deus invisível.
E Filo diz que esse homem celestial ele é o primogênito. E Shaul também diz aí que Yeshua ele é o primogênito. Primogênito, segundo Filo, não é um ser criado, mas essa primeira emanação de Hashem nesse homem celestial que será o modelo para a criação do homem terreno. Colossenses 3:10, ele diz assim: e vos vestirdes de novo, você vai se vestir de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está dizendo vestir de novo para sermos a imagem. Por que vestir de novo? Hoje nós estudamos de manhã. De acordo com a literatura rabínica, Adão e Eva, eles estavam nus, mas eles tinham vestes de luz, vestes luminosas. A roupa deles não era roupa humana, eles estavam nus, mas eles estavam vestidos de uma luz que era a glória do Eterno. Quando eles pecaram, eles perderam as vestes luminosas. Eles perderam a glória do Eterno, ficaram nus e se envergonharam. O que é se vestir de novo? Se vestir de novo é se vestir com aquela luz que estava no Gan Éden, no Jardim do Éden. É se vestir com a glória do Eterno. Colossenses 3:10, vestir de novo para que sejamos a imagem daquele que o criou, a imagem de Yeshua. A imagem de Yeshua. E Hebreus 1:3 fala que ele, Yeshua, é o resplendor da glória de Hashem e expressa a imagem do seu ser. Meu irmão, esse termo imagem, eu citei aqui alguns textos para vocês, que são muitos, mas esse termo imagem que aparece na Parashat Bereshit, ele é usado muito por Shaul, a técnica aí do Gezerah Shavá, para conectar a imagem que o homem tinha, que era a imagem de Hashem, uma imagem luminosa e de glória. Essa imagem foi perdida por conta do pecado, mas por meio de Yeshua, nós temos que recuperar esta imagem. Com Yeshua, nós não estamos mais sujeitos a Satan, aos Shedim, aos demônios, não estamos mais sujeitos à força do pecado, não estamos mais sujeitos a esse mundo que jaz no maligno. Nós temos que ter a imagem de Yeshua, o Adão celestial, que é a imagem do próprio Eterno. Adão desobedeceu e perdeu a imagem. Nós, em Yeshua, temos que obedecer para termos esta imagem. E aí, Hashem, ele começa tudo de novo em nós. E é por isso que ele estabeleceu o novo Adão, o Mashiach, que é a imagem. O Mashiach é um reflexo do próprio Eterno. Meus irmãos, nós temos que desenvolver esta imagem. Por isso que na imersão, na Tevilá, na imersão com as águas, aqueles que vão ser imersos antes da imersão, significa que eles... Olha só o que eu vou falar. Na imersão com as águas, aqueles que vão ser imersos antes da imersão, eles estão na imagem do velho Adão. Depois da imersão, eles estão com a imagem de Mashiach. Eles estão com a imagem de Mashiach, que é o novo Adão. Repito, antes da imersão, você está com a imagem do velho Adão. Quando faz a imersão nas águas, agora é a imagem de Mashiach. Por isso, meus irmãos,
que a imersão que eu faço, muita gente fala assim, Tzadok, eu queria que você fizesse a minha imersão. Eu queria que você fizesse a minha imersão. Eu não faço. Eu só faço imersão de pessoas que estão comigo há bastante tempo, em que elas estão recebendo coisas do alto para que recebam um impacto espiritual para serem a imagem de Mashiach. Há pessoas que ficaram há 5 anos comigo esperando a imersão. Há pessoas que 3 anos, 4, 2, 3, né? Geralmente acho que 2, ninguém, né? Por quê? Porque nós precisamos de um período de amadurecimento. Em Atos, a imersão era rápida. Por quê? Porque ali estava acontecendo muita coisa miraculosa, porque eu tinha que ter imersões rápidas para que a mensagem se propagasse com velocidade. E as pessoas eram santificadas ali de uma forma muito rápida, tal como Shaul na estrada de Damasco. Mas hoje nós vivemos um mundo muito iníquo. O sujeito é crente, mas ele demora. E isso é normal, eu entendo, é normal. Mas nós temos que fazer um trabalho espiritual intenso para dar a ele a imagem. E por isso que a imersão nas águas, antes da imersão nas águas, você tem a imagem do velho Adão. E quando você sai das águas, por isso que quando eu fui fazer a imersão nas águas, eu estava orando, não era só pelas águas, para o Espírito descer ali. Tal como Yeshua, quando foi imerso, Ruach HaKodesh desceu sobre ele como uma pomba. Ele foi imerso nas águas e o Espírito desceu como pomba. Quando eu vou fazer a imersão, eu estou orando ali para que o Espírito venha com força, porque o sujeito ele vai entrar nas águas, ele vai sair dali impactado com o poder do Eterno. É o meu desejo. Agora, é o meu desejo. É o meu desejo que o Eterno faça isso para que nós sejamos a imagem de Yeshua. E você que acabou de fazer, né, em Sukkot, em Hoshana Rabbah, nós fizemos a imersão de 11 pessoas. Vocês que fizeram a imersão estão nesta live. Entendam a tua responsabilidade. Você recebeu a imersão, você recebeu Teudat, teve lá o certificado. Porém, muito mais do que isso, você tem que ter a imagem de Yeshua. Yeshua, quando você fala, tem que ser Yeshua falando através de você. Quando você ora, tem que ser Yeshua guiando as tuas orações. Quando você olha os perdidos, não tem que ser com o teu amor, tem que ser com o amor de Yeshua. Nós temos, meu irmão, que buscar isso. Eu sei que é difícil sim, mas essa é a nossa missão. Esta é a nossa vocação. Essa é a vocação com a qual nós fomos o quê? Chamados. Vejam, eu falei, né, de 2 Coríntios 3:18, 2 Coríntios 3:18, que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós precisamos ser transformados todo dia. Morrer com Mashiach na imersão. Imersão representa a morte. Nós morremos no Mashiach e nós nos levantamos como um novo homem. E eu vou acabar esse shiur e fazer uma oração, meus irmãos, com todos vocês. Vamos buscar. Vamos estar sedentos dessa glória, deste esplendor, desta imagem. Deixa Yeshua habitar e viver em você e te usar. Eu costumo dizer que às vezes em que eu fui usado e algum milagre ocorreu por mim, não foi por mim, era Yeshua. Quando eu orei e minha palavra saiu, não eram as minhas palavras,
eram as palavras de Yeshua. Quando eu fiz a imposição de mãos, não eram as minhas mãos que curaram, eram as mãos de Yeshua. Quando falei palavras e alguém foi liberto do pecado, não fui eu que libertei ninguém, foram as palavras de Yeshua. Nós temos que deixar Yeshua agir em nós, para que sejamos a sua imagem. Falo algo, meus irmãos, que não é para minha exaltação não, tá? Kalila, não é. Mas uma vez eu fiquei muito emocionado, e eu conto isso não para minha exaltação, que isso, mas havia uma mendiga na rua, e eu estava no trabalho com roupa social e tudo, eu me abaixei, sentei ali no chão e comecei a conversar com ela, abençoei ela, orei, preguei, dei um dinheiro para ela comprar comida, uma série de coisas. Quando eu acabei de orar, até hoje eu fico comovido, que eu quero deixar esse testemunho. Quando eu acabei de orar, ela falou assim: eu posso encostar em você? E eu perguntei para ela: ué, por que você quer encostar em mim? Porque ela falou o seguinte: eu não estou acreditando que você é um ser humano. Eu acho que você é um anjo que está aqui falando comigo. E eu falei: não, eu sou uma pessoa mesmo. Pode encostar. Ela encostou. Mas ela falou: não, eu não acredito. Eu não acredito, você é um anjo. E eu falei: por quê? E ela falou: porque essa oração, essa presença, tudo isso que foi ministrado, nenhum homem poderia fazer, só um ser celestial. Quando eu acabei a conversa, eu voltei para o meu trabalho. E voltando, eu falei para o Eterno: Eterno, o que aconteceu naquele momento? Eu não tenho um amor tão grande como Yeshua. Eu não tenho poder como Yeshua. Eu não tenho a unção de Yeshua. Que amor é esse? E aí o Eterno falou comigo, dizendo que ali não foi derramado o amor de Tzadok. Ali foi o amor do próprio Yeshua. A oração não foi a minha. A oração foi de Yeshua. A bênção não foi minha. A bênção foi de Yeshua. Por isso que eu não tive mérito nenhum. Meus irmãos, o que eu quero deixar aqui hoje para você é que Yeshua, ele quer usar a sua voz para ser a voz dele. Ele quer usar a sua mão para ser a mão dele. Ele quer usar o seu olhar penetrante nos perdidos para ser o olhar dele. Ele quer usar o seu coração para portar o amor dele. Ele quer usar você como templo do Espírito. E assim nós seremos a imagem do Mashiach. O mérito nunca será nosso. O mérito sempre será de Yeshua HaMashiach. Nós vamos aqui fazer uma tefilá, fazermos uma oração. Avinu Malkeno, nosso Pai, nosso Rei, nós oramos a Ti, Hashem, para que tenhamos novas experiências, em que sejamos totalmente a imagem de Yeshua. Que o amor de Yeshua seja derramado em nossos corações. Que as palavras de Yeshua venham a jorrar dos nossos lábios. Que as nossas orações não sejam nossas, e sim de Yeshua. Eterno, que sejamos a imagem de Yeshua neste mundo. Yeshua falou que se o grão não morresse, não poderia frutificar e multiplicar. Yeshua era um só homem aqui na terra, mas pela
a morte dele, que todos nós sejamos uma multidão de Yeshua. Se cada um de nós formos como Yeshua aqui na terra, cada homem e cada mulher como um mini Yeshua, nós iremos multiplicar aquele grão que morreu e frutificou em 1000, em milhares, quiçá milhões. Eterno, renova as nossas experiências espirituais. Aqueles que estão na carne, que estão separados da tua presença, que possam ser regenerados. Aqueles que estão distantes, que venham para perto. Aqueles que precisam de um crescimento espiritual, que venham a crescer, subindo em níveis elevados, em que o próprio Yeshua esteja dentro de nós. E nós sejamos guiados totalmente pelo teu Espírito. Eterno, assopra o teu Espírito na vida de tantas pessoas que nos ouvem e que nós possamos ser uma brachá, uma bênção na vida de tantos e tantos irmãos. Eterno, liberta, traz libertação de pecados, traz espírito de arrependimento, traz santidade, traz obediência, traz a vontade de nós buscarmos a tua glória. Nós declaramos que temos sede de ti e que possamos beber das águas vivas de Yeshua HaMashiach. Hashem, nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém, amém.